Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez participando do nosso quarto podcast, Mulheres na Roda, que é de um edital que nós escrevemos pensando nas mulheres que vivem no anonimato, mas que fazem um trabalho maravilhoso com a capoeira no nosso estado, principalmente no nosso município de Maceió. E hoje nós estamos recebendo aqui nossa querida contramestra Lua, que vai ser a entrevistada de hoje, e que ela vai se apresentar, dizer de onde ela é. E a primeira pergunta que eu vou fazer, como a capoeira entrou na sua vida ou como você entrou na capoeira? Na capoeira, eu sou conhecida como contramestre Lua. Iniciei a capoeira muito pequena, tá? Com amigos, me identificava sempre com os meninos, tá? E assim, tinha uns coleguinhas que faziam capoeira e tal, e me chamaram. Aí a gente foi por curiosidade, não foi tipo, me apaixonei de início, não, mas mais por amizade. Na época era o Ginga Brasil, tá? Quando eu treinei era com o Raposão, mestre Raposão, que hoje não faz mais parte do nosso mundo, tá? Passei um tempo também com o Morcego, daí não deu muito certo, aí foi que comecei a treinar com o mestre Bode, na época ele era instrutor, tá? E até hoje estou praticando. Passei por alguns momentos não muito legais na capoeira, tá? Questão de preconceito, por ser mulher, minha mãe não deixava, me proibia, né? Dizia que era coisa de maloqueiro, né? Colocava até religião, não tenho religião, tá? Fique bem claro. Pulava o muro, não, vou para capoeira, pulava o muro, chegava em casa eu apanhava, tudo para me afastar da capoeira. Aí fui pegando amor, não sei se foi pelas pisas, mas fui pegando amor pela capoeira e engravidei na época também, aí me afastei também de novo, tá? Tinha conversado aqui com o mestre, teve um acidente, levei um tiro na perna, também me afastei de novo, tá? Aí engravidei, tive filhos, passei um tempo afastada, mas está com acho que uns 13 anos que eu voltei, sem parada, tá? Firme e forte, certo? E é isso, mestre. O início sempre é complicado, né? Nós temos uma coisa chamada preconceito, Muito. né? Que é um conceito pré-concebido daquilo que a gente desconhece. E aí isso, seja por parte da religiosidade, né, de intolerância religiosa, seja pelo racismo institucional, que impede, né, que a capoeira seja praticada por todos, né? Mesmo que venha a lei 10.639, venha o Estatuto de Igualdade Racial, que deve estar na escola, a capoeira enquanto esporte, educação, cultura e lazer, e tudo isso é um impedimento. Mas, dentro daquilo que você nos relatou até aqui, essa resistência sua se deu pelo amor à capoeira ou se foi mesmo vontade mesmo de enfrentar os desafios? Não, mestre, assim, como eu falei, de início foi mais curiosidade, vim me apaixonar aos poucos pela capoeira, né? Na época eu só conhecia a forma jogada, que era a parte luta, né? Luta. Depois eu vim descobrindo as partes culturais, né? Que fui gostando, tipo maculelê, puxada de rede, frevo. Aí fui me identificando, tá? Com essas coisas, fui gostando, tá? Mas assim, de início eu não queria dar aula de capoeira, sempre quis só treinar. Não me preocupava em tocar, nem cantar, meu negócio era jogar, ir para a praia pular, aprender a pular, saltar, que eu achava muito bonito, né? Até então, quando eu era mais jovem, fazia bastante acrobacia, hoje não mais, com a idade não me permite, joelho, lesão, tal, mas assim, me apaixonei de uma forma hoje. Antes não, antes era mais brincadeirinha, os coleguinhas iam, quando eles não iam, eu também não ia, entendeu? Acontece muito hoje dentro do meu trabalho que eu tenho, aluno só vai se fulano for. É muito triste. E pelas pessoas que não acreditavam em mim, tá? Dizia, vai longe não. Mas tinha uma pessoa que sempre acreditou em mim, foi o meu mestre. Quando eu dizia, eu não vou mais não, você não vai desistir agora, entendeu? Então isso foi muito, me incentivou muito a não parar, tá? E a gostar e amar a cada vez mais a capoeira. Você, durante esse período
Você sentiu alguma discriminação? Você se sentiu alguma vez assim desrespeitada pelo machismo? Sempre, mestre, até hoje. Eu me lesionei em uma roda, tá? Onde o cara me viu jogar, não gostou do meu jogo. Então ele não jogou comigo, ele me chutou. Aí chutou na minha perna, eu desloquei, aí não senti porque eu acho que estava com o corpo quente, não sei. Aí fui fazer uma cobracia. Quando eu fiz a cobracia, sentei na hora, o joelho tinha, acho que tinha coisado o ligamento e não participei mais da roda. Beleza. Não procurei tratamento, fiquei usando joelheira, e foi daí que foi agravando. E recentemente fui para um evento, me convidaram para ser oficineira. Fui, fiz atividade, mas na hora do batizado não me chamaram para batizar. Ficou, não, contramestre, fique à vontade. Mas, tipo, quando ia um menino mais altinho, que tinha um jogo legal, eu dizia, olha, fulano, já escolhi um homem para batizar e não uma mulher. Não é querendo me achar, mas assim, eu jogo capoeira há mais de 20 anos, entendeu? Sei o fundamento da capoeira, né? Sei me esquivar, sei jogar. Não vou só para capoeira para bater, né? O batizado não. As pessoas julgam muito assim, batizado tem que espancar, jogar no chão. Não, a gente pode fazer um jogo bonito, entendeu? Fazer um jogo de contramestre, professor com aluno. Deixar o aluno se sentir bem. Não, mas achou que o batizado tinha que espancar o aluno, então procurou um homem para colocar, e não a minha pessoa. Aí daí eu me afastei, não batizei, não participei mais, fiquei recuada. Eu já tinha feito a minha atividade, tranquilo. Depois eu fui até a pessoa e falei, não gostei da sua atitude. E você acha que, lógico, é evidente que tem gente que tem intimidade com o mestre, né? Para dizer que não gostou, que é isso, aquilo, outro. Mas você não acha que, por exemplo, a culpa de ainda existir esse tipo de discriminação, de respeito, é dos mestres, porque na minha casa mando eu, né? Eu me lembro que em 95 eu tinha 67 alunos lá no SESC do Poço, e eu fiz um grupo só de mulheres. Ensinei defesa pessoal para elas. Na Polícia Militar, em 1989, 90, as primeiras 236 mulheres que entraram no SESC foram minhas alunas, né? De capoeira como defesa pessoal. Então eu sempre entendi que a mulher tinha essa importância na capoeira, porque a capoeira é amor. A capoeira ela não nasceu do ódio, da violência, né? O Quilombo dos Palmares ele existiu por 97 anos, quase um século. Os inimigos não eram os quilombolas, nem os indígenas que viviam naquele quilombo. Os inimigos eram do Domingos Jorge Velho. Os inimigos eram os senhores de engenho. Os inimigos eram o rei de Portugal. Então, eles viviam em harmonia. Então, a capoeira para mim era também harmonia, era uma brincadeira, era um diálogo corporal, é uma dança que a gente brinca, entra, sai. Se tiver que ganhar, porque todo jogo tem o ganha e perde. Ninguém entra na quadra para jogar voleibol para perder voleibol. Ninguém entra para jogar futebol para perder o futebol. É para ganhar. Então, o jogo da capoeira não vai ser diferente. Se é um jogo, eu vou querer te dar uma rasteira, vou querer te dar uma tesoura, vou querer brincar com você para te botar no chão. Mas faz parte do jogo. Mas quando vai para a parte da violência, que usa a força física para se sobrepor sobre o outro, aí acaba o que eu entendo que seja capoeira, que é um diálogo corporal. E aí você acha que o erro de ainda acontecer esse tipo de discriminação não está nos mestres? Bom, nos mestres que estão à frente e nas mulheres mesmo que se permite, entendeu, aceitar. Porque, assim, antigamente, nos eventos onde eu participo num grupo na minha escola, todo evento a mulher tem que estar na organização da alimentação. Por que só a mulher? Tem que cozinhar, tem que varrer o espaço? Não, mestre. O homem também pode fazer isso, entendeu? A mulher tem que estar lá para isso, aquilo, outro. Não, o homem tem que ajudar. A capoeira não tem questão de sexo, não, porque mulher é sexo frágil. Eu não sou.
Não sei se foi pela minha criação na capoeira, entendeu? Eu não me sinto sexo frágil, certo? Estou na capoeira para colaborar. Se eu vou fazer isso, o homem também tem que fazer. Não é porque eu sou mulher, eu tenho que lavar um prato no evento, não. O homem tem que estar lá na cozinha para servir as mulheres, os homens, o menino, a menina, entendeu? Então, tem culpa, sim, o mestre e a culpa a mulher que se permitisse acontecer. Eu, hoje, não permito mais. Antes, sim, mas hoje eu tenho uma mente mais brindada sobre essa questão. E, assim, nos eventos, os meus alunos trabalham junto com as meninas. Não tem esse negócio, a menina faz só isso. O menino não pode, o menino tem que estar na bateria. Não. Então tem que ser de igual para igual, certo? Perfeito, perfeito. E eu percebo também, contramestre, que a capoeira, ela sem a mulher não existiria. Sabe por quê? O yin e yang fazem parte do todo, né? Vamos dizer assim, a, a, aí eu gosto muito de pensar, né? Pensar, se não houver o homem e a mulher, não existe reprodução humana. Se não só existir o sol e não existir a noite, todo mundo ia morrer de calor. E só existisse a noite e não tivesse o sol, também todo mundo morreria de frio. Então, a capoeira, se ela não tiver o yin e yang, ela não acontece. E aí, eu acho que quando você fala que hoje não acontece mais, né, de haver essa separação, é uma consciência sua, mas não é a consciência de todos os capoeiristas, né? As contramestres que a gente entrevistou até agora, elas já pensam que nem você. Se o cara me tirar da roda, antes de eu dar duas queixadas, eu dou a volta ao mundo e compro, e ele vai ter que entender que eu tenho direito de jogar o mesmo tempo que ele. Todas as três que foram entrevistadas antes de você já estão com esse entendimento, já estão com esse empoderamento, né? Mas, ainda assim, o machismo, tanto é que hoje o assunto na moda é o feminicídio. E é uma coisa que está incomodando a gente muito, né? Recentemente teve um mestre que deu uma chapa, um martelo numa menina de 15 anos que estava sendo batizada, depois estourou ela no chão, jogou como se fosse um saco de cimento, né, que poderia ter quebrado o quadril dela, porque ela caiu de lado com o quadril no chão. Depois ele disse, eu não sou assim. Quer dizer, pediu desculpas, lógico, evidente, né, de um grupo reconhecido, mas é uma coisa que está ainda muito presente nas rodas de capoeira. Então, eu acho que você, que já tem essa consciência, você tem mais é que botar mesmo a boca no trombone e cobrar mesmo dos mestres, né? Porque os mestres é quem manda na roda, não somos nós. Então, essa postura sua, eu acho que é muito importante para a capoeira. E quando a gente entrevista uma pessoa como você, a gente vai mostrar para o mundo essa sua postura e vamos fazer com que isso se modifique, por bem ou por mal, porque se o cara ainda conseguir continuar nessa postura e dizer, eu não vi o podcast da Contramestre quando ela diz não faça isso, que está errado, ele vai morrer na praia, ficar falando sozinho na praia. Mas hoje, quais são as faixas etárias que a senhora está atendendo na capoeira? E qual a sua expectativa assim, do crescimento da capoeira no seu estado, na sua cidade, onde você mora, com relação ao desenvolvimento, à proliferação, à divulgação desse trabalho maravilhoso que a capoeira atende? Da primeira fala do senhor sobre a questão da mulher, que hoje os capoeiristas não respeitam, né, a questão do iniciante sendo batizado, da forma que esse mestre tratou a aluna, assim, é admissível, né, esse mestre deveria passar um bom tempo sem participar de nada, né, e assim, eu prezo sempre para os meus alunos, não só para as meninas, mas para os meninos, se faz jogar, primeiro joga e vê a pessoa que está jogando com você, não joga com todo mundo, né, se você chuta, cuidado que o outro chute que vem de lá é maior. Então tem que ter essa consciência.
E hoje os mestres, contramestres homens, eles não aceitam uma vingativa de uma mulher, eles não aceitam um desequilibrante, eles não aceitam uma cabeçada. Se uma mulher fizer isso, é uma humilhação. Ele quer fazer o quê? Partir pro soco, né? O homem tem que entender que a mulher treina, a mulher joga, entendeu? E eu vejo muito na rede social os homens não querer aceitar um jogo bonito de uma mulher. Foi o que aconteceu comigo há tempo atrás. Eu joguei tranquilo, o cara não gostou e foi lá, pô, me chutou. E eu vejo muito isso na rede social, entendeu? E fico muito triste, né? Porque assim, se a mulher tá ali jogando de igual para o homem, tem homem que aceita, leva de tranquilo, mas já tem outro que não gosta, parece que o ego sobe, né? Acho que não, eu sou homem, não posso levar, o que precisa é treinar, tá? E sobre essa questão do trabalho, eu trabalho com crianças, idosos, já tive aluna de 50 anos, ela parou porque disse que não estava conseguindo aliviar as dores que ela sentia, que ela tinha um negócio embaixo do pé, que eu não lembro o motivo. E assim, na parte que eu moro, eu tenho uma concorrência, não digamos concorrência, mas vários grupos. E assim, eu mantenho o meu trabalho, estou há 10 anos com o trabalho, não comecei antes, porque realmente, como eu falei no início, não pretendia dar aula. Qual é o bairro? Ali, o Vegel. Então, tem várias escolas de capoeira, tem Abadá, tem Candeia, não, Candeias não tem lá embaixo, tem Salvaxé, tem São Bento, tem uma galera. E, graças a Deus, meu trabalho está vivo, né? Mantenho esse trabalho há 10 anos. Tem essa questão de, tipo, um tempo está cheio, um tempo está vazio. Porque o mal do pai hoje é, tipo, o aluno na escola está ruim, afasta ele da capoeira, mas não tira ele do celular. Olha, CM, o fulano não vai treinar hoje porque ele está em recuperação, então ele vai estudar. Então no celular vai estudar. Gente, não existe, entendeu? E assim, os pais têm que se conscientizar que a capoeira ajuda muito nessa questão do aluno. Só que eu mesma converso muito com os pais dos meus alunos. É assim, não tira da capoeira, deixa ele ir, mas tira o celular, tenta ajudar de outra forma, entendeu? E assim, às vezes o pai prejudica no crescimento dos alunos da capoeira, entendeu? E assim, espero que as pessoas se conscientizem, vejam que a capoeira realmente faz bem, não faz mal, que antigamente o pessoal dizia que era marginalizada, era não sei o que e tal, e hoje não, a capoeira tá aí, não sei quantos países, né? E professores de capoeira ajudando na educação, na alimentação, e tem alunos que, tipo, escuta mais o professor da capoeira do que a mãe, o pai. Eu tenho muito isso. Olha, Semi, fulano tá assim, assim, assim. Quando eu chego lá, no outro dia ele tá uma pessoa diferente de casa. Poxa, muito obrigada. Entendeu? Mas tem pai não, que não quer saber. Chega, bota o menino lá e vai-se embora, entendeu? Acontece muito isso. O pai não querer assistir um treino, porque eu tô sem tempo. Aí joga o menino lá. Quando terminar, me avisa que eu venho buscar. Tenho pais que participam do treino, ajuda. Olha, a CM falou assim, olha, faz assim. Rapaz, preste atenção, isso é muito bom. Se todos os pais tivessem esse pouquinho de tempo, acho que seria melhor e os alunos não se esvazia muito a capoeira, né? E tem muito disso. Você acha que a capoeira ainda está marginalizada por parte da ignorância das pessoas, né? Intolerância religiosa, né? No projeto que a gente faz parte hoje, teve diretora que desacunhou o atabaque. Ela tirou as alcunhas e escondeu para que o mestre não desse aula com o tambor, que era o instrumento do Satanás. Então, eu cheguei a ter esse problema na época que eu estava coordenando esse projeto, no Frei Damião. E aí, hoje mesmo teve uma mestra comentando comigo e disse que não, que ela não tem percebido mais essa discriminação, no caso dela. Muito pelo contrário, várias escolas, diretoras de escola estão pedindo para ela ir dar aula lá, e ela não está indo por falta de tempo, porque ela não tem tempo para dar essa aula mais. Então, algumas pessoas não estão vendo, não estão percebendo isso. Eu percebo porque na época que a gente implementou, eu tive que ir de escola em escola, conversar com o diretor, e eu vi barbaridades, né? Eu já ouvi coisas assim,
absurdas, por ignorância mesmo do verbo ignorar, desconhecer. Não é o ignorante porque a pessoa é bruta, é mau caráter, não. É por ignorância do verbo desconhecer, né? Ignorar. Você acha que ainda está havendo essa discriminação contra a capoeira? Sim, mestre. Até entanto, recentemente comigo, um menino foi lá na padaria, aí falou, eu acho tão bonita a capoeira, eu queria muito participar. Só que minha mãe disse que é da macumba. Então a capoeira, o tempo que eu treino, eu nunca soube. Aí eu disse, sua mãe é o quê? É católica? É evangélica. Eu digo, ela viu onde? Lá na Bíblia? Na Bíblia tem de dizer na capoeira da macumba? Ah, pois eu vou lá falar com ela. Aí fui lá, eu disse, oi, meu amor, ela é muito minha amiga. Eu disse, mulher, o menino quer treinar capoeira, tu não permite, porque a capoeira é da macumba. Oxe, é sim, tem aquele tambor lá. Eu disse, não, mulher, tem nada a ver. Você já estudou história? Já. Sim, na história tem dizendo o quê? Capoeira era da macumba? Não sei, mas é uma música que tem lá do Xangô, não sei de quê. Sim, meu amor. Música tem, entendeu? Tem pessoas de grupos que usam muito a parte do candomblé, mas na minha equipe eu não tenho isso, entendeu? A senhora tem que ver qual escola a senhora procura. Tem pessoas que é da Ubanda, é candomblé. Eu tenho alunos que são evangélicos, eu tenho alunos que são do candomblé, eu não posso discriminá-los, entendeu? Eu não vou dizer a senhora que chegando lá ele não vai ouvir a música de um candomblé ou de uma coisa ou de outra. Não vou dizer isso para a senhora. Ah, tá, mas deixa ela assim mesmo. Tá bom. E sobre a questão das escolas, eu não sei, porque assim, eu não tenho tempo de ir nas escolas procurar espaço. Mas uma vez eu fui, que eu estava sem espaço para dar aula, fui numa escola e a professora disse, a gente não tem vaga para capoeira não, porque a gente tem muito aluno evangélico, tem muita mãe de aluno evangélico que não aceita. Mas se fosse um Muay Thai, uma outra arte marcial, tudo bem, mas como é a capoeira é meio estranho. Quando chega o 29, que quer apresentação, aí liga para mim, Lua, tem como trazer a apresentação da capoeira? Não, meu amor, que é do candomblé. Como é que eu vou? E os pais dos alunos vão agir como? Então não tem como. Não, mulher, não sei o que, a gente pode fazer uma dança diferente. Eu disse, a capoeira não é dança não, filha. Entendeu? Então, procure outra pessoa, eu posso indicar outras pessoas. Mas ele vai cobrar? Vai. Eu também iria cobrar, não vou de graça, não. Ah, então tá certo, eu vou ver aqui. Muito obrigada. Eu não vou, mestre. Entendeu? Se a pessoa não tem o espaço para capoeira, é porque no dia quer. Entendeu? E se a gente não cortar isso, vejo muito aí em rede social o pessoal fazendo uma apresentação por lanche, né? Sem ganhar R$ 1. O nosso material eu compro muito caríssimo, meu material, birimbau, atabaque, agogô, uniforme. Aí eu vou fazer uma apresentação, levar os meus alunos, e se eles escorregar e se machucar, eles não vão arcar, né? Vai dar só o lanche e olhe lá o transporte. E assim, se nós mesmos nos valorizar, aí muda a situação. Enquanto isso, a gente vai só receber essa questão aí de, porque é do candomblé, não quero não. A gente tem muito sim escola, lá nas escolas no Vegel, pouquíssimas escolas têm capoeira por conta disso. Entendeu? E tem pouquíssimas pessoas, se eu não me engano, acho só a Flávia que tem um espaço lá, da mestra Flávia, lá no Colégio Lindolfo Collor, porque não é de São Bernardo, não coisa, nem no Júlio Alto, nem no Almeida Leite, porque diz que é parte do candomblé, que eu já fui nessas 3 escolas lá, na época, entendeu? E você vê alguma saída para isso, assim, alguma proposta para modificar isso? Por exemplo, eu já vou no 4º ano nesse projeto da capoeira na escola do município, 4 anos. Vamos entrar no 5º ano agora. E faz parte do meu projeto, do meu conteúdo, da minha metodologia, um momento com os diretores de escolas e coordenadores de ensino, para a gente apresentar a capoeira para eles, apresentar a história da capoeira, apresentar os conteúdos que vão ser passados, né? Apresentar qual é a proposta desse projeto. Sabe quantos de 20 escolas que a gente está trabalhando foram para uma reunião que foi convocado? 3.
Então, aí eu pergunto a você qual é o método que você identificaria. Eu sei. Eu estou fazendo uma pergunta para estimular você a responder. Mas eu sei que o único caminho que tem é conscientização, é informação, né? Porque, que nem eu falei, o preconceito é um conceito pré-concebido daquilo que você não conhece. Então, eles não sabem o que é capoeira. E se a gente não chegar para ele, dizer para ele, por exemplo, eu estava fazendo pós-graduação com uma amiga minha numa escola, quando eu entrei na sala de professores, ele, pronto, começou a macumba, porque meu aluno estava tocando atabaque. E ela é uma pós-graduada, uma mulher, sabe, de curso superior. Eu falei, minha querida, você sabe o que é macumba? Ela gaguejou, não sabia o que dizer. Para ele, a macumba é maldade, sabe? É fazer um trabalho espiritual para matar alguém. É uma concepção completamente equivocada. Mas a gente continua tentando. E você já pensou em alguma metodologia para tentar desmitificar esse equívoco? Ou você você acha que não tem jeito? Mestre, eu quero muito parabenizar o senhor pela sua luta, né? E dizer que, assim, é muito difícil, porque, assim, são pessoas de cabeças diferentes, né? Que, tipo, são inteligentes, mas ao mesmo tempo burro, de saber que a capoeira não tem nada a ver com religião, classe social, cores, seja lá o que for. E é uma luta doideira, porque, assim, de 10 pessoas que você conversa, 9 falam a mesma coisa. Por mais que a gente tente abrir a mente dessas pessoas, mas é uma luta que eu não consigo lutar junto com o senhor, não, mas porque as pessoas são muito complicadas e não querem aceitar. Tem umas que aceitam tranquilo, entende, vai pesquisar, vai estudar, mas tem outras que, tipo, tampa os olhos e não querem saber de nada, entendeu? E, assim, eu acho muito, muito massa essas pessoas que estão tentando esclarecer, mas pessoas que não querem saber, entendeu? E, assim, eu não tenho nenhuma ideia de como só abrir na cabeça e jogar alguma coisa dentro, porque não vai não, mestre. Teve uma edição que, dentro do meu projeto, eu incluí uma aula de campo na Serra da Barriga, né? Eu coloquei no projeto a ida de 20 diretoras e 20 coordenadores de ensino. E mais uma equipe da CEMED, mais os mestres que são ministrantes. Então ia ser um show, né? Para elas tomarem consciência em loco. Porque uma coisa eu estou falando aqui para você pessoalmente, mas se eu chegar a botar você no lugar onde existe o maior quilômetro de todas as Américas, você vai se arrepiar, né? É outro ambiente, quer dizer, a história está contada ali, né? Com totens, enfim, com áudios do Tony Tornado, falando um texto de Gangazumba, né? Tem Djavan falando da capoeira, enfim, a coisa ali é mágico, né? Aquele parque foi criado de uma estrutura muito boa. E aí a secretária de Educação na época, ela quis aumentar de 1.500 para 2.583 crianças para ser atendida no município. E aí ela falou, me disse, mestre, você vai ficar chateado se eu pedir para o senhor mudar seu projeto? Eu falei, como assim? E em vez de a gente levar os 20 diretores, 20 coordenadores para a Serra da Barriga, a gente não fazer isso e aumentar o número das calças para as crianças, porque só era 1.500 que estava sendo atendida, dobrou para 2.500, mais mil. Aí eu pensei, eu como proponente, sei da importância da conscientização, mas eu ia dizer o que para a secretária? Não, vamos deixar mil crianças sem uniforme para atender professores que, se quiserem, pode ir por conta própria, né? Mas para você ter a ideia, depois disso eu propus uma reunião na CEMED, para pelo menos na CEMED eu conseguir passar um slide, umas informações, sabe? E só foram 3 de 20, de 40 no caso. E aí é uma coisa que é uma resistência muito grande, né? Que nem o pessoal diz, é racismo institucional, é racismo estrutural. Não vamos abrir, não vamos dar essa chance. Mas eu tenho muita esperança, sabe? Porque hoje em dia, não sei se você está percebendo,
as escolas particulares estão começando a procurar a capoeira. Não só porque eles estão vendo o resultado desse projeto nas praias, a gente colocou 800 crianças jogando capoeira na beira da praia da Pajuçara, né? Projeto Vamos Subir a Serra, em parceria com o CEMED, porque também existe uma lei que torna obrigatório o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira. É lei de 2003, depois teve uma de 2010, que foi o Estatuto da Igualdade Racial, e houve lei também estadual, a 6.814, de 2008, que também é uma cópia da 639. Então, eles estão começando a ter obrigatoriedade de abordar a cultura afro-brasileira. E a capoeira é uma das que as crianças mais gostam, né? Então, eu tenho muita esperança que isso venha acontecer também nas escolas particulares. E aí, eu pergunto, você tem notícia que alguma escola particular esteja chamando a capoeira para ser introduzida, não? Não, mas porque, como eu falei, eu não tenho muito assim, questão de dar aula em escola e não procuro, entendeu? Hoje eu, tipo, meu trabalho é na comunidade, né? Eu cobro pelas aulas, não dou aula de graça, tá? E assim, às vezes o diretor não abre as portas da escola porque você vai, tipo, de qualquer jeito. Você não vai pedir um espaço para dar uma aula formal, bem arrumado, tal. Ou quando você vai fazer uma apresentação de capoeira para apresentar o projeto para a escola, você vai com os alunos todos sujos, todos descalço, mal arrumado. Eu já vi muito isso e assim, pelo fato disso acontecer, muitas das vezes a escola não aceita, né? E queira quer não, os capoeiristas têm um pouco de culpa, né? Se você faz um evento, aí vai todo mundo de qualquer jeito, todo rasgado. Eu não vejo isso em outro tipo de arte marcial. Vai todo mundo ali formal, bonitinho, arrumadinho. E a capoeira, às vezes, os capoeiristas mesmo se deixam as coisas acontecerem por conta dessas atitudes. Outra vez eu cheguei até a comentar com uma pessoa que, tipo, nas atividades dele, roda, atividades, do nada eles tiram a camisa e jogam de qualquer jeito. Poxa, é evento. Ali você está bem apresentável, você está se apresentando para os pais. E você for o primeiro a tirar a camisa, entendeu? Vai para uma aula numa praça, vai de bermuda, de coisa. Você não vê isso numa outra arte marcial, entendeu? Mas a gente tem culpa. Se a gente for ali fazer uma apresentação na rua, uma roda na rua, todo mundo uniformizado, bonitinho, entendeu? Eu sei que a gente vai se sujar, mas se tiver tudo num padrão, é diferente. Eu acho que por isso que às vezes a escola não aceita o capoeirista, às vezes nem pelo fato também é da macumba, é do candomblé, não sei de que, maloqueira, é isso. Mas a gente mesmo, às vezes, nos comportamos errado. Forma de se vestir, de chegar numa praça, fazer uma apresentação bonita, não. Vamos para a praça, chegar lá e meter porrada. Um quebrar a cara do outro, quebrar a perna do outro. Não pensar que o outro vai trabalhar amanhã ou vai estudar, entendeu? Que tem filho, certo? E assim, eu queria muito, torço que dê certo, que todas as escolas tenham capoeira, porque tem muita criança que gosta da capoeira. Tem pais burro que diz que meu filho não joga isso aí não, entendeu? São pais burro porque não sabem da importância que a capoeira tem para uma criança, para um adolescente, para uma menina, para um menino. E até hoje essa questão do feminicídio, a menina poder se defender, né? A capoeira ela ajuda muito, tá? Só que tipo, tão cego, não estão vendo, não estão aceitando, né? Aí é triste. Mas a gente vai conseguir com fé em Deus. Com certeza, essa é a nossa esperança, né? Eu diria que a nossa postura, que nem você falou, né? Ela pode abrir ou pode fechar caminhos, né? E realmente, quando você fala que tem grupos que têm uma postura equivocada, né? Negligente até. Eu me lembro de uma escola aqui em cima, no sítio de São Jorge, é São Jorge ali, que foi um grupo lá, aí com a bainha da calça preta, de muito tempo de uso, bem encardida, Saint-Tropez, bem tipo, aparecendo o rego, né, do glúteo, e aparecendo um pouco da penugem pubiana. E a diretora, quando viu o aspecto do pessoal assim, falou, não,
Aqui não. E é uma escola de porte médio. Nunca mais ninguém conseguiu botar capoeira lá. Tem um amigo meu que tem uma academia de karatê, a Ponta Verde, que ele abriu espaço para botar a capoeira. E aí, os alunos, as mães, né, com os alunos saindo pelo aquele corredor estreitinho da academia e entrando um grupo de capoeira. Ela disse que era o cheiro tão forte, tão forte, tão forte, que ela disse para o dono da academia, se você botar capoeira aqui, eu saio, porque eu não vou ficar nesse fedor. Os caras estavam treinando em outro lugar, suaram, né? E foram, alguns sem camisa. Olha que situação. Quer dizer, não teve condições de manter esse grupo lá na academia desse amigo meu. Tem certos mestres, ou professores, ou responsáveis de grupo, que ainda não perceberam da sua importância, né? Daquele ritual, que é um ritual, você se organizar. Eu me lembro que eu morei na Bahia 6 meses, eu conheci um mestre lá que ele era soldador, eletricista, soldador. Mas ele vivia todo cheio de sujeira, né? Ele era um cara que trabalhava com serralharia. Mas quando chegava no domingo, era um ritual. O terno de linho branco, passado ali na goma, engomava o paletó, sabe? Sapato lustrado de 2 cores, né? Brilhando, né? A gravata, a camisa. Ele botava o chapéuzinho dele e ia para a roda no Mercado Modelo, no elevador Lacerda. E aí, aquilo para ele era um ritual. E vai você botar o pé num sapato, numa calça desse cara. Agora, quando ele ia, por onde ele passava, o pessoal admirava aquele mestre antigo, né? Um respeito danado. Isso aí as pessoas não entenderam ainda. Não entenderam da importância da roupa, da aparência. A boa aparência faz parte também da higiene. Certeza. Né? E isso a gente percebe em muita gente que ainda não está, como você mesmo disse, chega numa roda de rua, né? Chega de qualquer jeito, né? A roda de rua pode vir qualquer... Não. Na minha roda você tem que vir com o seu uniforme, dizendo qual é o seu grupo que você está representando. Porque se você fizer besteira, o seu mestre vai ter que ser responsável pela besteira que você fez. Uhum. Né? E isso é muito importante, eu gosto de frisar muito. Mas agora a gente está começando a chegar ao final da nossa entrevista. Eu quero dizer para você, contramestra, que eu estou muito feliz por você ter aceitado esse momento. Sei que é difícil falar sobre nós mesmos, né, porque é uma coisa muito complicada, mas você falou o que você sentia, você falou o que você passa no seu dia a dia. É isso que a gente precisa conhecer, divulgar, até através da sua experiência, modificar e melhorar o nível da capoeira de Alagoas, de município Maceió. Então, eu quero agradecer de coração a sua participação, o seu aceite a participar para esse momento, porque eu nem tanta intimidade com você eu tinha, né? Eu conheço você, admiro você de longe, porque você está na mídia, você é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e sei da sua seriedade com a capoeira, por isso que eu escolhi você vir dar essa entrevista para a gente poder mostrar para o mundo que nós temos mulheres maravilhosas na nossa capoeira de Maceió. E fica à vontade agora para as nossas despedidas, né? Considerações finais, né? E fica à vontade. Então, primeiramente agradeço a Deus por me permitir chegar até aqui, ao Senhor por ter me feito o convite, tá? Grata de verdade, porque assim, são poucas pessoas que nos procuram para falar do que a gente passa, do que a gente sente, entendeu? Ah, não, vou chamar a Lua para dar uma aula e pronto. Mas ninguém quer saber o que eu passei, o que vivenciei, o que me incomoda, entendeu? E o Senhor está dando essa oportunidade, não só a mim, mas às outras, né? Que outras pessoas poderiam fazer mais isso, porque o Senhor me ouviu as outras, e as outras mulheres que tem por aí, entendeu? E desde já agradeço que não pare por aqui, né? Seja continuado. Essa é a nossa ideia. Com certeza, vamos embora. Então, minha gente, estamos aqui terminando mais esse podcast, né? Que foi um show de informação
que a gente fica muito grato por essas mulheres maravilhosas expor a sua vida, né? Sair do seu cotidiano e vir aqui mostrar para o mundo o que ela já sofreu de humilhação, de discriminação, de machismo, e como é que elas deram a volta por cima, né? Como é que elas conseguiram transformar todo esse empecilho, né? Essa dificuldade em coisas positivas, e levam isso para a comunidade, levam isso para as crianças, levam para as mulheres, para quem elas dão aula, que deve se impor, né? Nós estamos aí numa época que foram muito em feminicídio, e a gente tem que parar com esse desrespeito para com as mulheres. Então, quero aqui agradecer mais uma vez a equipe que nos trabalha conosco aqui, o Barba, né? E o Adriano, que estão aqui atrás das câmeras, fazendo que isso acontecesse, e também a realização da Citower, através do edital da Cultura em Movimento, que são os nossos patrocinadores para que isso aconteça. E nós, Contramédia, vamos seguir essa pegada. Próximo edital que tiver, eu vou trazer mais mulheres para a gente conversar e conhecer um pouco de vocês. E não se esqueça, nossa Roda dos Saberes, onde vocês 4 vão estar juntas, as primeiras 4 entrevistadas, mostrando o nosso trabalho mesmo, como nós trabalhamos lá fora. Tá certo? Valeu, obrigado, minha gente. Compartilhe, dê um like, comente e divulgue. Divulgue esse trabalho que a gente está fazendo, porque nós vamos ajudar outras mulheres também a começar a repensar e mostrar-se quem são na capoeira de Maceió e de Alagoas. Obrigado.